Hey guys! Tudo bem, my friends? I miss you! Tô com saudade de vocês, sentindo falta de vocês, entendeu? O inglês barato, esse da professora de vocês de sociologia. Ah, eu acho uma língua fantástica, inclusive eu quero aprender, viu, gente, inglês. Mas enfim, não é aula de inglês, vamos voltar para a nossa linda sociologia. Tudo bem? Gente, que saudade de vocês, então vamos lá. Vamos lá, pega esse livro que a gente vai entender tudo, tudo. Ai, eterno, desculpa, erro de gravação. Tá, ok, vamos lá. Eu acho que eu vou cortar essa parte, não sei. Mas enfim. Ai, a gente tem um assunto para debater hoje que é o capítulo 3, indústria cultural, galera. Então eu acho que vocês já pensaram aí sobre o que pode ser esse tal de indústria cultural. Então a gente vai ver agora sobre o que é, né? O primeiro tópico do livro de vocês é indústria cultural e cultura de massa. Galera, é o seguinte, vamos lá. Desde o capitalismo, né, que é uma construção de um modelo econômico que virou mais do que um modelo econômico, agora é um modelo de vida, se a gente for pensar o capitalismo, que a gente pode pensar sobre isso, e numa live a gente pode discutir o porquê, me perguntem depois, o porquê que o modelo capitalista não é só mais um modelo econômico, mas um modelo de vida que eu respondo para vocês, tudo bem? Então pensem sobre isso, por que o capitalismo não é só um modelo econômico, é um modelo de vida. Então, desde da indústria, da Revolução Industrial, que foi o boom desse modelo capitalista, né, desse modelo econômico, e que veio como é que eu posso dizer, para revolucionar os meios de como a gente consome, né? Então, assim, uma das coisas que foram atingidas por isso também e a serviço disso, desse tipo de consumo, é a indústria cultural. Indústria cultural, então o nome já diz que é uma produção cultural em grande massa. Então, o que significa essa indústria cultural e essa cultura de massa? A partir dessa questão desse capitalismo, né, essa indústria cultural é um conceito criado para explicar a função cultural no sistema capitalista. Então, indústria cultural é um conceito que explica qual é a função da cultura dentro desse modelo capitalista. E uma das coisas da função da cultura é transmitir a ideologia da classe dominante. Gente, batata. Para que esse capítulo veio aqui? Para dizer isso para vocês, que a cultura, a indústria cultural, ela é um instrumento para a classe dominante, para transmitir os pensamentos dessa classe dominante, ou seja, fazer com que os trabalhadores pensem. Por exemplo, galera, novela. Gente, novela é uma coisa aqui no Brasil que é, é uma cultura muito enraizada na gente, né? Uma cultura que foi construída e que é um gosto popular. Então, vamos pensar o quanto que novelas, elas constroem um tipo de pensamento na gente, sabe? Por exemplo chave, galera, exemplo chave disso. Gente, o quanto que novelas construíram imagem de relacionamento, né, pra gente. O quanto que novelas já construíram imagens do que é um comportamento de trabalhador. Qual é o melhor comportamento de trabalhador? O quanto que novelas já construíram imagens de como você deve trabalhar num serviço e esses serviços e tal. Vamos lá para o relacionamento. Gente, há alguns anos atrás, eu não estou lembrando de uma novela agora que eu vi recentemente, que eu ficava assim chocada do tanto de que os relacionamentos, principalmente de algum, por exemplo, você pega uma novela de 5 anos atrás e você vê o quanto que é naturalizado um relacionamento abusivo, ou de o quanto que algumas práticas são naturalizadas dentro de relacionamentos, dentro dessas novelas e são puramente abusivos. O quanto que vamos pensar o quanto que isso
o quanto que isso formula, né? O quanto que isso contribui para produzir um sentido nas nossas cabeças. Então, indústria cultural é algo que produz sentido de vida na gente, né? A gente olha para as novelas e o quanto que a gente, se a gente não problematizar certas coisas, o quanto que isso nos influi, né? Então, indústria cultural é isso. Essa cultura, ela é convertida em mercadoria, ou seja, as novelas foram um dos instrumentos que mais fizeram, que mais serviu para vender. Alguém já conhece o conceito de merchandising? É o que mais acontece nas novelas. Por exemplo, gente, vocês não são desse tempo, praticamente, vocês praticamente eram bebês, né? Mas, tipo, na novela do Clone, galera, a novela do Clone, da Globo, quando eu assistia, primeiro que eu queria ter uma roupa daquela de dança do ventre. Eu queria super ter uma roupa daquela de dança do ventre. E aí, gente, tinha, assim, umas pulseirinhas, sabe? Que era, assim, uma pulseirinha que tinha um anel e aí vinha e tinha pulseirinha interligada, pulseirinha. Gente, eu era louco por essa pulseira. Até hoje eu sou doida por essa pulseira, não vou mentir. Mas esse exemplo é para falar do quê? É para falar o quanto que cultura vende. Por exemplo, gente, quem nunca sonhou em ter um armário escolar daqueles filmes americanos? Hein, gente? Quem nunca sonhou? Eu, quando era na época do ensino médio, foi um ano atrás, né, praticamente. Na época do ensino médio, então eu gostava muito disso. Eu sempre quis ter um armário na escola, justamente por conta dos filmes. Então, a cultura, ela vende, quer queira ou não, ela vende. E aí a indústria cultural começou a utilizar essa cultura como mercadoria, como produto mesmo e como um instrumento para vender mesmo. Por exemplo, gente, Coca-Cola. A Coca-Cola, ela se fez nesse lance da indústria cultural, de sempre estar presente em filmes, em novelas e tal, sempre patrocinando, né? Então, assim, para vocês perceberem o quanto que isso é sério, né? E o quanto que isso vende, né? Gente, e hoje em dia, esse meio de vendas, ele está diversificado, né? Quem nunca tá olhando o Instagram de alguém, e isso já para os dias de hoje, né? Como essas formas de produzir conteúdo, elas fazem com que a gente consuma também. Gente, quem nunca... Eu vou dar um exemplo bem aqui, desculpa, mas eu vou dar um exemplo que é o exemplo da turma. Quem nunca viu um stories da Ana Nicole de make e de uma hora para outra lá no breakfast, no intervalo lá, tem um bolo da boutique do bolo passando no meio. Gente, quem nunca teve vontade de comer, né? Então, assim, para utilizar o, o exemplo que a gente tem aqui na nossa turma, que é a Ana Nicole, que eu sigo ela, viu? Eu sigo sim, viu, Ana Nicole? Eu te sigo. E eu acho os conteúdos muito bacanas de make, né? Então, só pra gente falar, assim, o quanto que isso nos influencia também, né? Claro, influencia de formas boas e influencia nas formas pra gente criticar. Então, a indústria cultural, ela é um conceito, assim, guarda-chuva, digamos assim, que a gente pode tirar muita coisa daí, tudo bem? Então, tem aqueles meios, né, que fazem mesmo pra, tipo... Tem... Ai, meu Deus do céu, desculpa, viu, galera? São erros de produção. Vamos lá.